para a gente pensar um pouquinho o que é mais assustador. Se você entender que o universo é tudo que existe, o universo é tudo que existe. Aí você pensa assim, o universo teve um começo. Nossa, tudo que existe apareceu assim do nada. Isso é um conceito bem mirabolante. Ou o universo não começou, o universo existe desde sempre. São dois pensamentos que, para uma pessoa sensata, para uma pessoa que tenha uma capacidade cognitiva mínima, é assustador. Aí eu ofereço sempre para meus alunos, qual é o menor pesadelo? O que te faz dormir melhor? O que não te faz acordar gritando no meio da noite? O universo sempre existiu? Ou o universo tudo surgiu a partir do nada? A cosmologia moderna não tem essa resposta. Nós não sabemos. O que a gente chama de Big Bang e que o público e a imprensa costumam vender como a origem do universo, na verdade, o Big Bang é o começo da expansão do universo. O que existia antes, não sabemos. Agora, a lógica da tua pergunta pressupõe o universo começou no Big Bang. Então vamos embarcar nessa hipótese. Não havia nada e de repente houve o universo a partir do Big Bang. O que há antes do Big Bang? O que há antes do antes? Aí realmente essa pergunta não faz sentido. E eu sempre ofereço uma analogia geográfica. Nós estamos num planeta Terra redondo, seu público sabe que o planeta é redondo, Sim, espero sim. que saiba, Sabe. né? É uma bola. Se você pegar um rumo norte, você vai para norte. Eventualmente você chega no Polo Norte. Quando você chega no Polo Norte, qualquer direção que você for, você já está indo para o sul. Independente da sua vontade. Você está no Polo Norte, qualquer passo que você deu um passo rumo ao sul. Você consegue visualizar isso? Uhum. Não existe um conceito de ao norte do Polo Norte. Não existe. Se você está no Polo Norte, qualquer direção é sul. Mas não é relativo para onde você está andando? Me explica Se você melhor a está sua no dúvida. Polo Norte, quer dizer, no Polo Sul, e você está indo para o Norte, você está indo para o Polo Norte. Sim. Mas se você está no Polo Sul, vamos inverter então a lógica. Qualquer passo que você dê, você vai para o norte. Sim. Não tem como você ir mais ao sul. O Polo Sul é o ponto mais ao sul do planeta Terra. Então, a não ser que você saia da Terra, tudo bem, mas aí você quebrou a premissa do problema. Então, você está na Terra, você está no Polo Sul. Qualquer direção que você apontar, você está apontando para o norte. Isso só vale no Polo Sul. Que bizarro, cara. No Polo Norte, é a mesma coisa. Se você estiver no Polo Norte, qualquer direção que você apontar é sul. Então, se você pegar essa lógica e levar para o espaço-tempo, quando você está no início do universo, e a nossa hipótese atual agora, eu e você aqui, é que o universo teve um início. Se você está no início do universo, qualquer direção temporal que você apontar é futuro, não existe passado. Então a pergunta, o que tinha antes do Big Bang, não faz sentido nessa lógica de surgimento do universo. O Stephen Hawking costumava brincar que ele falava assim, o que existia antes do Big Bang? Aí ele fala assim, o inferno para queimar as pessoas que perguntam essas coisas. Entendeu? Porque do ponto de vista lógico, matemático, não faz sentido. Do momento que a gente está trabalhando sobre a hipótese que o universo surgiu naquele momento. Sempre existiu algo, então. Se você partir do pressuposto que o universo sempre existiu e o Big Bang é o começo da expansão do universo como nós conhecemos, o que havia antes do Big Bang? Não sei. Por que eu não sei? Porque as leis da física como a gente conhece passaram a valer na hora do Big Bang. Então eu não posso usar as leis da física para explicar coisas que antes das leis da física. Aí eu não sei. Mas aí a pergunta faz sentido. Aí é muito mais uma pergunta filosófica do que física. No conceito de universo eterno, antes do Big Bang, poderia ser um universo exatamente como o nosso, poderia ser uma coisa completamente diferente. Hipótese. Mas se você parte do pressuposto que você quer trabalhar com um universo finito, temporal, que ele começa num instante, que é o Big Bang, aí essa pergunta não faz nem sentido. Antes do Big Bang, não existe esse conceito. Perfeito. Bom, você disse, e sempre ressaltou agora na sua fala, de que, levando do pressuposto de que o Big Bang é
enfim, o início, o início da expansão, né? Quais são as teorias mais aceitas, assim, hoje que a gente tem na astronomia, no estudo ali da cosmologia e tal, sobre o início do universo? Você pode dar exemplos além do Big Bang, então você tem aquele universo cíclico, né? Enfim, mas para, de fato, ali o início. Tá. Então, assim, basicamente são duas ideias que são dicotomicamente opostas. O universo começou a partir de algum momento, o universo existe desde sempre. O universo existe desde sempre é o que a gente chama de universo cíclico, universo eterno. Alguns mais, assim, coloquialmente falam universo sanfona. Por quê? Porque ele está expandindo, uma hora para de expandir, colapsa, expande, colapsa, expande. Então, o universo sanfona. Nesse caso, o universo acontece, existe, ele é desde sempre, não tem um momento inicial, mas o nosso estado atual é uma coisa efêmera nesse tempo infinito. Então, o nosso universo atual, a nossa fase, vamos chamar assim, para não confundir os termos, a nossa fase já está durando quase 14 bilhões de anos, pode durar muito mais, mas é apenas uma fase nesse universo eterno. E é uma coisa muito parecida com a filosofia dos maias, do calendário maia, que tinha os ciclos longos. É uma coisa muito parecida com a filosofia hindu, dos ciclos de destruição e criação. Então, são ideias filosóficas. Agora, se você parte do pressuposto que não, o universo começou ali, o que a gente sabe do universo é até quase o momento zero. Mas a gente nunca vai chegar no momento zero. Por quê? Porque a física ela pressupõe que existe um menor intervalo do tempo possível, que a gente chama de tempo de Planck, que é 10 a menos 43 segundos, é 0,00000, um monte de zero. Né? Então, assim, é Que ridiculamente... as teorias também atuais não conseguem nem descrever, né? Com precisão o que realmente acontece antes disso, né? Não tem como, não tem como. E aí a própria mecânica quântica já diz, não tem como. Existe uma coisa dentro da mecânica quântica de 1935 ou 37, não vou lembrar o ano exato, que é o princípio de incerteza de Heisenberg. Uhum. Então, diz que chega um momento que você não consegue descrever com precisão uma coisa por conta das limitações do próprio mundo. Não tem como. Então, Variações ocultas o ali. mais próximo que a gente consegue imaginar é o 10 a menos 43. Ah, mas eu queria o zero. Zero não chega. Esquece. E a diferença do 0 para 10 a menos 43 é bizarra, né? Para a gente, ser humano, a gente nem entende a diferença, porque é tão pequena. Mas para a física, faz toda a diferença do mundo. Toda a diferença. É a mesma coisa, na verdade, da gente... Bom, nem imagino 0,43 zeros... 42 zeros e aí 42, o né? número 1. E aí o número 1 para 0. Pra gente não é nada, mas você poderia colocar 10 a menos 1 milhão para 0, que também seria bizarro. Exatamente. Assim, quando se trata de números muito grandes ou números muito pequenos, a nossa cabeça tende a Sim. arredondar tudo para a mesma coisa. Bom, e nessa época de Planck aí, o que exatamente acontecia? Então, na época de Planck, nós não sabemos. O que a gente sabe é a partir do momento 10 a menos 43, que por alguma razão o universo começou a se expandir. Então 0 segundos a 10 menos 43 é a época de Planck. Exatamente. E aí, após isso... É que o universo entra no regime atual, muitas coisas começam a acontecer, né? Muitas coisas começam a acontecer. Ele passa por fases extremamente diferentes, né? Ele passa por uma fase que você não tem a distinção de matéria e energia. Então, é uma outra coisa que o Jorge Gamow, o cara que inventou a teoria do Big Bang, o cara que fez a teoria do Big Bang, chama de Ilen. Uma palavra que ele tirou lá do Yiddish, que é um dialeto hebraico. Que ele não sabe descrever. A partir nesse momento, a concentração de energia do universo é tão grande, o universo é tão pequeno, que aí essa concentração de energia faz a expansão começar. Aí a expansão começa. À medida que a expansão começa, a primeira lei da termodinâmica, a energia do universo, ela é finita.
A energia que começou no universo é a energia que a gente tem até hoje. Uhum. A diferença é a densidade. Um universo muito pequeno, aquela energia que Tava condensada naquele estava lugar. concentrada e aí fez o universo crescer. A partir de hoje, a energia está tão diluída que você olha para o espaço e acha assim, vácuo, vazio. Mas não, é porque essa energia está diluída. Entendeu? Mas é a mesma energia que a gente tem hoje no universo que a gente já tinha na época do Big Bang. Não tem como criar energia. Aí você tem várias fases de expansão do universo. Você tem a primeira fase, que é essa fase que você tem a indistinção da matéria e da energia. Depois você começa a separar o que é matéria e o que é energia. Depois a matéria começa a se condensar, transformando em átomos. E aí você tem a energia livre para andar pelo espaço, que é o que a gente chama de recombinação. O universo fica transparente e está expandindo até hoje. Após o momento da época de Planck ali, bom, eu fiz uma pesquisa aqui e tal para ver exatamente quanto tempo acontecia as coisas. Aí parece que depois de 10 a menos 43 para 10 a menos 36 é a época da unificação Das forças das forças, fundamentais, né? exatamente. Força gravitacional separa e tem o início da inflação cósmica, né? A inflação é um período importantíssimo na expansão do universo, que é a época que o universo expandia de forma exponencial. Né? Você é muito novo, você não lembra da época do Brasil da inflação. Aí você acompanha o noticiário econômico, você deve ter visto, a Argentina está sofrendo com hiperinflação. O que é o conceito de inflação? Inflação é isso mesmo, é o crescimento exponencial. Para você entender o poder do crescimento exponencial, eu sempre dou exemplo, você está com uma folha de papel aí na frente. Qual é a espessura dessa folha de papel? É uma pergunta retórica que eu posso te dizer, porque eu já fiz essa experiência várias vezes. Vamos dizer que seja 1/10 de 1 milímetro. Tá? O papel é fininho, 1/10 de 1 milímetro. Se você dobrar esse papel ao meio, qual é a espessura agora? 2/10 de 1 milímetro. Dobra de novo, 4/10 de 1 milímetro. Você vai dobrando. Quantas vezes você precisa dobrar essa folha de papel para chegar até a Lua? 400 mil quilômetros. 27. Você está na margem correta, mas são 42 vezes. 42. Eu lembro que eu chutei 1000 da última vez que você falou isso. Exatamente. Porque a pessoa, 1.000, 1 milhão, 10 milhões. Não. Então, assim, por quê? Porque é um crescimento exponencial. Então, isso aconteceu com o universo. 40 e quantos? 42 vezes. 42. Pô, isso daí é legal saber esse... E é fácil lembrar esse número, porque 42, para quem é da cultura nerd, é um número bem importante por causa do livro do Mochileiro das Galáxias. Né? Tem toda uma história atrás desse número 42 no livro do Mochileiro das Galáxias. Duvido que o Douglas Adams tenha pensado nisso quando ele usou 42, mas é uma coincidência feliz. Então, assim, o universo passou por um momento de inflação lá atrás, durante um período muito curto, você falou de 10 a menos 43 a 10 a menos 36. Isso. Ou seja, átomos de segundo. Mas foi o suficiente para ele crescer tanto a ponto de criar diferenciações. Alguns lugares são diferentes de outros. Se o universo tivesse crescido linearmente, a informação teria circulado homogeneamente no universo e o universo seria essencialmente igual para todos os lados, em todas as direções. E tem essas diferenciações. E calma lá, esse segundo aqui é referente ao quê, cara? A segundo na Terra? O segundo nosso, que é uma unidade padrão do sistema internacional. Não tem nada a ver com a Terra. A definição do segundo, hoje em dia, nem usa mais a rotação da Terra. Entendeu? Tem a ver com a vibração do átomo de Césio, se eu não me engano, não vou saber de cabeça, não. Não é relativo a onde a gente está. Não. O segundo, do jeito que ele é definido por nós, na Terra, é uma constante universal baseada numa propriedade atômica de um determinado elemento químico. Agora, nesse momento ali de 0 segundos a... Vamos colocar aqui 10 a menos 36. É possível que ali dentro tenha sido uma eternidade em questão de tempo? Ou de fato foi esse de 0 a 10 a menos 36, cara? Quer dizer, poderiam ter se passado 1 bilhão de anos ali dentro? Não. Você vai usar a unidade temporal, você tem que manter a coerência. Então, se a gente está falando de segundos, o ano é feito de segundos. Então, não tem essa coisa... Mas o tempo não é relativo? O tempo é relativo, dependendo... Então,
Nessa época, não existia nem ainda os fótons, as partículas luminosas. As partículas luminosas, se elas tivessem consciência do tempo, não tem, elas sentiriam o tempo de uma forma muito diferente da gente, com certeza. Elas sentiriam o tempo constante. Do tique para o tac do relógio ia passar a eternidade. Mas isso é uma questão de sensação temporal de seres sentientes. Partículas não têm isso. Então você não vai medir o tempo da partícula com o que a partícula sente. Ela não sente nada, ela é uma partícula. Então, Para a partícula foi 10 a menos 36 segundos, então. Cara, não é assim tão simples, mas assim, por que você quer entender o universo do ponto de vista da partícula? Entendeu? Porque talvez seja a realidade. Então, não. A nossa realidade. Lembra uma frase do Carl Sagan bem famosa. Nós, seres humanos, somos uma maneira que o universo criou para se autoconhecer. Sim. Então, nós estamos pensando o universo, entendendo o universo como parte do universo. As partículas são parte do universo? São. Mas elas não têm consciência para tentar se inserir nessa linha de raciocínio. Agora, de fato, a energia lá é muito grande, energia é equivalente à massa, ou seja, campos gravitacionais estupidamente grandes retardam a passagem do tempo. Então, de fato, se tivesse alguém ou alguma coisa sentiente capaz de medir o tempo, experimentar a passagem do tempo, o tempo passaria bem mais devagar para essas coisas lá. Mas não é o caso. Não Sim. tinha. Certo, interessante. E aí depois parece que 10 a menos 36, daqui a pouco a gente já vai sair desses 10 aí. 10 a menos 36 a 10 menos 5. Após o fim da inflação, parece que dominam os plasma de quarks gluons, sei lá. Que são partículas básicas que se formam de prótons e nêutrons, né? Não, os prótons e nêutrons são feitos de quarks. Quarks são as partículas da matéria, são as mais fundamentais, as que formam prótons e nêutrons. Então, nessa época, assim que prótons e nêutrons começam a surgir. Isso, assim que acaba a inflação, você começa a diferenciar o que é energia do que é matéria. Então, começam a surgir as partículas materiais, que são os quarks, eles se unem de 3 em 3 para formar prótons e nêutrons. O gluon que você citou aí é uma partícula energética, é uma partícula de energia que faz essa ligação entre os quarks. Então, o quark sabe que ele tem que colar no outro quark porque eles se comunicam através de gluons. E como exatamente a ciência sabe disso, cara? Cara, como uma das coisas mais bonitas para mim da história da humanidade é isso. A gente é capaz de entender esses fenômenos. Primeiro que isso é muito matemático. Né? Do momento que você entende do que um átomo é feito, você é capaz de fazer, usando matemática, entender as forças que mantêm ele do jeito que está. Né? Para a gente não ir lá fundo nos quarks e nos gluons, vamos lembrar do átomo de Bohr, que a maioria das pessoas aprende no colégio. Aquele modelo atômico que tem um núcleo atômico e os elétrons ficam girando. Aquele é de Bohr. Aquele é o átomo de Bohr. Então, como que foi feito isso? O Rutherford, antes, e acho que todo mundo também aprende isso no colégio, faz tanto tempo que eu saí do colégio que eu não me lembro, mas o meu professor de química, o Claudinho, lá no Colégio Universitas em Santos, me ensinou isso. Modelo de pudim de passas do Thomson. Thomson é um cientista inglês. Pudim de passas é uma coisa inglesa, a gente não tem esse costume aqui. Eu usaria, por exemplo, do panetone, que todo mundo conhece, uma maçaroca pipocado de frutinhas cristalizadas, ou para quem prefere chocotone como eu, gotinhas de chocolate. Então o átomo era aquilo para o Thomson. E quando se descobriu a eletricidade, a condutividade elétrica, falou assim, como é que eu vou tirar uma gotinha de chocolate de dentro do panetone, do chocotone, sem destruir o chocotone? Não dá. Então, na verdade, o que deve ser? O átomo deve ter elétrons fora dele e a massa concentrada em algum lugar. Rutherford provou isso. Então, o átomo tem um núcleo muito pesado
e uma nuvem de elétrons ao redor. Por isso que é tão fácil você arrancar elétrons dos átomos. Os elétrons estão na periferia. E isso é o princípio de todo o mundo moderno, a eletricidade. São elétrons indo e vindo. Tudo aqui nessa sala funciona à base de eletricidade. Então, ok, funciona. Só que, pelo modelo do Rutherford, o átomo não era estável. Por quê? Porque a atração do núcleo dos prótons com o elétron era tão forte que o elétron, a tendência era de cair dentro do núcleo e colapsar o átomo. Aí veio o Bohr com matemática e explicou, não, tem essa lei, tem essa lei, tem essa lei, tem que botar isso aqui, esse número, não sei o que lá. Ah, beleza, funciona. Então, assim, é matemática. Muito antes da gente conseguir enxergar um átomo, o átomo de Bohr é 1913. A gente já sabia como é que era o átomo. Então, aí a gente vai aumentando o nosso conhecimento cada vez mais longe na astronomia e para dentro na mecânica quântica. E aí a gente entende que o átomo é feito de elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons são feitos de quarks. A gente entende como os quarks se unem, através de gluons. Tudo matemática, matemática, matemática. Nos tempos modernos, já no século XXI, a gente tem colisores de partículas gigantescos. Então você pega um próton, um elétron, hoje em dia se faz mais com um próton que é mais pesado. Fica girando ele num campo eletromagnético, girando. Quando ele está na velocidade quase da velocidade da luz, você aponta ele para um alvo e manda bala. Aí aquele negócio explode, vai caquinho de partícula para todo lado, você fica tirando foto e vendo. Eu tive uma professora na faculdade que ela falava assim que os físicos de partículas hoje em dia são como relojoeiros loucos. Você quer entender como o relógio funciona? Você dá um tiro no relógio, despedaça o relógio e vai olhar as pecinhas que sobraram no chão e tenta entender como funciona. É uma lógica ruim? É, mas é o único jeito que a gente tem para ver dentro do relógio. Então é assim que funciona. E é graças a isso que a gente entende como que era o universo na época do Big Bang. Porque a gente consegue essas energias absurdamente altas dentro dos aceleradores de partículas. Então, mas como que a gente sabia exatamente que o universo estava nesse momento, assim, no começo de tudo, cara? Ah, bom, aí é extrapolação reversa, né? A gente sabe muito bem o universo hoje, a gente sabe a taxa de expansão, a gente sabe os componentes. Isso, quem inaugurou isso foi o Jorge Gamow, que criou a teoria do Big Bang. O padre lá. Não, o Lemaitre ele não chegou a fazer as contas. O Jorge Lemaitre, ele deu assim a ideia. Né? Quem matematizou tudo foi o Jorge Gamow. Teve o Robson, teve o Walker, teve o Friedman, todos eles trabalharam nisso. Mas quem aglutinou tudo no final foi o Jorge Gamow em 1946. Aí ele falou assim, olha, se você voltar no tempo, o universo era cada vez menor e as condições do universo eram bem diferentes. O próprio Gamow errou nas primeiras extrapolações reversas, tanto é que para o Gamow, a primeira vez que ele fez as contas, estava dando um universo com 5 ou 6 bilhões de anos. Menos ainda, acho que 2 bilhões de anos. Que era absurdo, porque todo mundo, através da geologia, já sabia que a Terra tinha 4 bilhões de anos. E fala assim, pô, como é que o universo é mais novo que a Terra? Não pode. Aí foram refinando, e a gente sabe que a expansão do universo começou há mais ou menos 14 bilhões de anos. E é nessa cronologia toda que você tem aí. Perfeito. Bom, vamos pular esses 10 aí vamos pular para a parte que interessa, que, enfim, começam ali milhares de anos, né? Que eu acho que o pessoal também quer... 300 mil anos, é a época da recombinação. Recombinação. Isso. Antes disso tem a 47 mil anos também. Bariogênese. Isso, bariogênese, transição de dominância, a matéria escura começa a dominar frente à radiação, né? Isso. Que permite o crescimento de estruturas gravitacionais. Exatamente. Ali começa, então, Começa a formar as massas macroscópicas do universo. Tem como colocar aí, João, na tela pra gente, por favor? Como que ele pode colocar pra gente ver, assim, o universo? Sabe aquelas fotos? Sei lá, história do universo, bota imagens, alguma coisa do tipo. Só pra gente dar uma olhada. Daí, 300 mil anos. O que acontece ali, cara? Os átomos começam a surgir. E, assim, até os 300 mil anos, da bariogênese, que é quando a matéria começa a dominar o espaço, até a recombinação, que é quando os átomos começam a surgir, os elétrons e os fótons, que são as partículas de energia, elas interagem livremente. Então, é o que eu digo,
Ó, isso aí é uma imagem bonita, né? Olha Então, lá, a gente tava falando da primeira ali, né? isso. 10 a menos, mais ou 10 a menos menos 30. 32 é quando começa a inflação. Aquele biquinho lá é a época de Planck. Começa no 10 a menos 43, que não está aí na imagem. Tá vendo? Nem tá aí. Nem tá. Aí você tem os núcleos atômicos se formando aos 3 primeiros minutos. Aí depois você tem. Aí começa a bariogênese, né? Que Aonde começa a bariogênese? nos 3 minutos, a partir de 3 minutos, começa a formar a matéria como a gente conhece, os núcleos atômicos. Hélio, né? Isso, hidrogênio e hélio, principalmente hidrogênio. Nessa imagem aí, você tem as bolinhas que são matéria e as cobrinhas que são partículas de energia, os fótons. Os fótons, eles interagem com os elétrons livres, à vontade. Então, um elétron que estiver livre, qualquer fóton que vier, está valendo. Eu costumo brincar quando eu estou falando com um público primordialmente adulto. Carnaval, meu amigo. Chegou junto, tá valendo. Deu match, nem pergunta o nome. Beijo na boca direto. Fóton com elétron. Acabou. Quando você tem os primeiros átomos na recombinação ali que está 380 mil, esse número nunca é preciso. Pode ser 300 mil, 350 mil. É uma ordem de grandeza. Você já vê na imagem que você tem os átomozinhos, aqueles modelos atômicos do Bohr, como eu falei. Uhum. O elétron passa a estar amarrado ao núcleo atômico. Quando o elétron está dentro de uma relação estável chamada átomo, ele vai para o carnaval, ele respeita. Ele não pega qualquer fóton. Entendeu? Então os fótons começam a ficar livres para andar pelo espaço. E é o que a gente chama de o universo ficou transparente. Até os 300 mil anos, o universo era opaco. Por quê? Porque a luz não conseguia andar pelo espaço. Porque a luz ia dar qualquer passinho, já encontrava um elétron livre, Nossa, já interagia. cara. Basicamente não existia luz, então. Não existia luz livre. Toda a luz estava interagindo. Que bizarro. Não é bizarro porque é bem explicado pela física. Mas assim, você parar para pensar nesse fenômeno assim, de uma hora para outra, realmente é uma coisa bastante diferente do que a gente tem hoje. Ah, mas é bizarro você pensar isso, pô. Bom, bizarro para mim é uma coisa assim que eu não sei explicar. Isso eu entendi bastante É desde uma a coisa época. extraordinária, né? Sei lá. Sim, é bem diferente. É bem diferente. E aí você tem, na recombinação, a época que o universo fica transparente. A luz é livre. Aí eu falo assim, acabou o carnaval. Todo mundo respeitoso agora. Fica livre a partir de 380? 300, 350, 380, esse Então quer número dizer, varia. durante 300 mil anos o universo era opaco. Era opaco. Você já ouviu falar de uma coisa chamada radiação cósmica de fundo? Sim. Coloca aí, João, também isso aí. Que as pessoas chamam, se você quiser colocar a foto, procura satélite Planck, que é a foto mais bonita da radiação cósmica de fundo. Todo mundo chama assim, isso é o eco do Big Bang. A prova é uma comprovação. Se você olhar a história da radiação cósmica de fundo, o Penzias e o Wilson, os caras que encontraram isso e ganharam o prêmio Nobel por causa disso, foi uma comprovação da teoria do Big Bang. Eles fizeram isso na década de 1960. Hoje, nós sabemos que essa radiação cósmica de fundo, ela surge nessa época. Ela já existia. Ó, essa verde e amarela aqui. É essa aí. Essa foto é linda. Isso é do satélite Planck. E aí você tem a cor tem a ver com a densidade de energia. Então, eu não Explica vou... para o pessoal o que é exatamente isso. Tá, isso aqui, esse oval aqui, é o universo todo. É a gente olhando da Terra para todas as direções. Então, é como se fosse um mapa É o mundi. universo observável. É o universo observado. E aí você vê que tem flutuações de energia. Você tem lugares mais quentes, que estão em azul, e mais frios, que estão em vermelho. Eu sempre costumo brincar. Na astronomia é o contrário da torneira do banheiro. Azul é quente, vermelho é frio. Tá? Porque vermelho é uma radiação menos energética do que o azul. Então você vê que tem lugares que tem maior concentração de energia, tem lugares que tem menor concentração de energia. E a gente pode dizer que é 50-50? Ou existe mais ali frio, pelo que parece? Não, na verdade, isso é só metade da história, porque isso é a energia do universo. O universo tem energia e tem matéria. Se você fizer um mapeamento da matéria no universo, você vai ver que encaixa quase perfeitamente. Onde tem menos energia, tem mais matéria.
Onde tem mais energia, tem menos matéria. Seria a teia cósmica. Exatamente, aquela filamentos, isso mesmo. Aquela imagem, ela encaixa nessa quase como uma lua, quase perfeitamente. E só não encaixa mais perfeitamente por imprecisões nossas de medição. Porque o certo é ser perfeito, porque energia e matéria são intercambiáveis. Coloca aí, João, por favor, ali também, teia cósmica, pra gente ver. Que é muito legal, cara. Ela mostra basicamente basicamente tudo ali é galáxia, né? É aglomerado de galáxias, Aglomerado de grupos galáxias. de galáxias. É. Isso aí, ó, tá vendo? Tá vendo que tem alguns vazios? Teia cósmica, baixa aí. Aquela ali, eu acho, da direita ali. Esse, Então, tá vendo? Esses filamentos são a organização do universo. Essa Ó, daí tá boa também. Olha lá. não, esses filamentos. E parece bolha de sabão também. Você vê que tem alguns vazios. Aí, pô, mas o que são esses vazios? Se você pegar, é claro, isso aqui não é o universo observável todo. Isso aí provavelmente é um pedaço do universo. Se você fizesse um mapeamento para todo o universo, você vai ver que onde tem vazios de matéria são os pontos azuis da radiação cósmica de fundo. Ou seja, você tem pouca. Como é? Onde você tem vazios de matéria, pouca matéria, você vai ter picos de radiação. Azul. Azul, mais energia. Então, olha, aquele tem ali bem no centro ali, tá vendo? É. Aquele azul mais forte ali. Isso. Se você pegar uma imagem da Terra cósmica, do universo como um todo, eu não sei aquela imagem que a gente está vendo, qual pedaço que é. Não, com certeza. Pelo formato quadrado, com certeza não é o universo como um todo. Mas você vai ver que aonde tem azul nessa imagem, vai ter menos galáxias na outra. Onde tem vermelho, vai ter mais galáxias. E quais conclusões a gente consegue tirar dessa imagem aqui? Bom, a principal conclusão é que a nossa teoria está correta, porque ela descreve coisas que a gente já descrevia matematicamente. A ciência ela tem a parte teórica e a parte experimental. No caso da astronomia, o experimental a gente chama de observacional. Então, tem vezes que você observa uma coisa, você não sabe explicar. Aí a teoria tem que correr atrás para explicar o que você está vendo. Tem vezes que você escreve uma equação que nunca ninguém viu nada. Aí você tem que ir lá investigar e falar assim, vamos ver. Então, esse caso foi isso. A teoria do Big Bang foi escrita do ponto de vista teórico muito antes de qualquer observação que a comprovasse. E aí a gente, à medida que a gente vai cada vez mais observando, a gente vai vendo assim, pô, tá dando certo. Olha só, essa hipótese que o Gamow fez em 1946, tudo bem, sempre tem correções, tem melhorias, mas assim, ela está se sustentando até então. Foi feito com telescópio isso daí? Aquele da radiação cósmica, né, é um satélite chamado Planck que observa em comprimento de micro-ondas, não é um telescópio óptico, não. Então é um satélite que fez isso daí. É um satélite, isso, chamado Planck. E aquela ali da teia é um desenho em si, entre aspas. Não, na verdade é uma simulação. não, é um mapeamento, não sei, aquela especificamente eu não sei. Você pode fazer simulações matemáticas. Não, mas existe alguma que é verdadeira? Sim, mas na verdade assim, é um composite, né? Tem telescópio no Chile, telescópio no Havaí, telescópio nas Canárias, telescópio na Austrália, telescópio na África do Sul, todos eles medindo. Aí você vai botando os pontinhos lá, quando você junta tudo, forma aqueles filamentos lá. Uhum. Interessante. Bom, vamos lá então para a formação. A gente parou nos 300 mil anos, né? Isso. Beleza. Primeiros átomos e tal, o universo deixa de ser opaco. Deixa de ser opaco, fica transparente. Fica transparente. E só 100 milhões de anos começam a surgir as primeiras estrelas. Isso. E isso também é uma coisa que até hoje ainda não está 100% decidida. Se o universo teve uma formação que a gente chama top-down ou bottom-up. Qual é a diferença? Top-down. Quando você não tinha nenhuma estrutura no universo, você tinha essas grandes nuvens de átomos. Aí essas nuvens foram se separando, foram criando nuvens menores, e dessas nuvens menores foram surgindo as estrelas. Ou seja, primeiro surgiram as protogaláxias,
e dentro de cada protogaláxia as estrelas. Isso é o que a gente chama de top-down. Primeiro as galáxias, depois as estrelas. Ou essa grande nuvem de átomos que existia nessa época foi formando as estrelas, e as estrelas, por conta da gravidade própria, foram se juntando para dar origem às galáxias. Aí é bottom-up. Então, o que surgiu primeiro? As estrelas que se agregaram, se organizaram em galáxias, ou as galáxias que dentro delas surgiram as estrelas? Isso ainda não é consenso na ciência. Mas, de qualquer jeito, a formação é essa. Gravidade formando estrelas. Mas não é fundamental entender isso? Não, é fundamental. Como entender qualquer coisa para a ciência é muito importante, mas assim, tanto é fundamental que a gente está pesquisando, mas hoje não foi batido esse martelo ainda. Pode ser uma É ou para pode isso ser que outra. lançaram também o James Webb, né? Para tentar entender a formação das primeiras galáxias. O James Webb ele tá lá para várias coisas. Ele também é craque em achar planetas extrasolares, entendeu? Exoplanetas e tal. Isso. O James Webb ele está numa situação privilegiada, porque ele é um telescópio espacial que não está em órbita da Terra. Está bem longe, está em órbita do Sol. Então ele tem uma capacidade muito grande de obter dados muito finos, muito delicados, né? Muito detalhados. Até hoje ele conseguiu obter alguma bioassinatura? Não, bioassinatura não. Zero? Zero. Assim, tem planetas que têm moléculas que na Terra são indício de vida, mas como a própria definição do que é vida é muito ampla e muito nebulosa, a gente nem na Terra a gente tem certeza de saber o que é vida. A gente não consegue definir o que é vida, né? Então, a gente só vai poder bater o martelo assim, descobrir vida em outro planeta quando você observar a vida. Traços, indícios, bioassinaturas não nos leva a nenhuma conclusão. Então vai ser impossível a gente descobrir, cara. Não acho que seja. Não acho que seja. Só se for aqui no próprio sistema solar. Isso é possível também, mas com a tecnologia, entendeu? O avanço da tecnologia, a lei de Moore, capacidade de processamento dobra de tanto em tanto tempo, que é um crescimento exponencial. Pode ser que tenha alguma tecnologia que a gente ainda não sabe hoje, a gente nem sabe o que é hoje, que vai levar a gente a poder sonhar com isso. Sim. Eu não descarto isso. Não é porque eu não sei nada hoje que eu diz, então é impossível. Não. Perfeito. Bom, e como que foram, então, o surgimento ali das primeiras estrelas, cara? Como que exatamente saiu de um universo onde eram apenas átomos, né, ali 300 mil anos mais ou menos, onde o universo começou a ser transparente e tal, para agora 100 a 200 milhões de anos ali, que foram o surgimento das primeiras estrelas. Então, é força da gravidade. Aí, a força da gravidade é a força mais fraquinha que tem no universo. Mas ela tem uma vantagem a favor dela, que ela é acumulativa. Então, a gravidade, se você deixar dois objetos, esses copos aqui, baixa massa, não sei o que lá, mas eles têm uma interação gravitacional entre eles. É ridículo. Se eu for medir com algum aparelho humano, eu nem vou perceber, mas existe. Se eu deixar eles aqui 1 bilhão de anos, eles vão se aproximar um do outro. Só pela força da gravidade. Mas eu não tenho 1 bilhão de anos para esperar. O problema é seu, o problema é meu. O universo tem. Então, os átomos, eles têm força de gravidade. Então, com 200, 300 milhões de anos, eles começam a se aproximar um do outro. E aí é um processo de retroalimentação. Por quê? Um átomo junta com outro. Agora você tem dois átomos. Dois átomos têm mais matéria do que um átomo só. Então agora esses dois átomos juntos exercem mais gravidade do que exerciam antes. Então a probabilidade de ele trazer mais um é maior. Aí agora já são 3 átomos. Maior gravidade. Maior gravidade atrai mais. Quanto mais atrai, mais massa junta. Quanto mais massa junta, mais atrai. Aí é um círculo virtuoso de construção de elementos, de objetos macroscópicos, que é assim que forma uma estrela. É assim que forma o planeta Terra também. A gente é um processo de acreção. A gravidade vai acrescendo coisas, né? Isso demorou 100 milhões de anos. Na verdade, isso está acontecendo ainda hoje, né? Não, sim, mas para se formar... formar... Sim, para as primeiras estrelas, perfeito, exatamente.
Por que tanto tempo, cara? Porque a massa inicial era muito pequena. Um átomo com outro átomo. Tem que deixar tempo. Sim. E hoje é mais rápido, eu imagino. Depende. Para você formar coisas que já estão semi-prontas, é mais rápido. Por exemplo, o Sol surgiu e a partir da nebulosa que o Sol deixou ao redor dele, surgiram os planetas. Os planetas demoraram mais ou menos 500 milhões de anos para se formar. Entre a formação do Sol e a formação dos planetas, demorou uns 500 milhões de anos. O que, para o tempo de vida do universo, é pouco. Para a gente, parece muito. A noção de tempo, que a gente é um tempo cosmológico, é bem diferente da nossa temporalidade humana. Aqui tá dizendo na pesquisa que eu fiz que em 500 milhões de anos começam a surgir as primeiras galáxias. Sim, então, você pegou algum lugar que está usando a abordagem bottom-up. Bottom-up. Surgiram as estrelas e depois as estrelas se aglomeraram entre si para formar as galáxias. Isso é uma hipótese. Isso não é uma certeza científica. Se fosse top-down, você falou? Top-down. Se fosse top-down, seria 100 a 200 milhões, então, as galáxias, as depois primeiras, 500 milhões exatamente, as estrelas. Exatamente. Não sei se os números seriam exatamente os mesmos. Qual que você apostaria, assim? Eu apostaria no top-down. Mas aí é um viés Por meu. quê? Por quê? Porque eu sou da cosmologia. Então, assim, eu tendo a pensar as coisas muito maiores antes das coisas menores. Então, na minha cabeça, um universo em expansão que tem uma nuvem homogênea de gás e poeira, para mim faz mais sentido essa nuvem se partir em pedaços e depois cada pedaço dá origem a estrelas. Mas assim, hoje a gente sabe exatamente como surge uma galáxia? Hoje, olhando assim, uma galáxia nova, entre aspas, vai surgir uma galáxia. Não, hoje não existe mais surgimento de galáxias. A gente não tem nuvens grandes o suficiente para dar origem sozinha a uma galáxia. Não existe? Surgimento de galáxia, não. O que existe são galáxias que podem se chocar e se somar e se juntar para formar novas galáxias. Mas e com a existência de novos buracos negros ultramassivos? Não, os buracos negros ultramassivos, eles existem dentro de uma galáxia. Exato. Não, então... Não tem como ele surgir, sei lá, na ponta de uma galáxia e puxar e surgir outra galáxia, alguma coisa do tipo? Não faz muito sentido. Tá? Porque o buraco negro supermassivo, que é um buraco negro não astrofísico, ele não é decorrente da evolução estelar, ele é decorrente de uma evolução de uma galáxia. Ele acontece no núcleo da galáxia, onde as estrelas estão muito perto uma das outras e começa a se aglutinar para formar essa massa gigantesca que é o buraco negro supermassivo. Então não tem sentido em você imaginar que um buraco negro supermassivo vai surgir na periferia da galáxia. Não faz muito sentido. Todas as galáxias estão formadas, então. Olha só, eu estou dizendo assim, que não existe mais nenhuma formação de galáxia a partir de nuvem primordial. Isso não existe. Agora, por exemplo, a Via Láctea. Pode se chocar. Vai se chocar com a galáxia de Andrômeda. Daqui a uns 5, 6 bilhões não, mas, de anos. Sim. Mas uma galáxia do zero, não. Não. Interessante, cara. E até qual momento, assim, começaram a mais ou menos essa época, 500 milhões de anos. Que é a primeira sacudida assim, no universo macroscópico. É aqui que a gente começa a organizar as coisas no universo. Então, nesse momento, realmente surgem ali as primeiras galáxias que, na verdade, seriam, entre aspas, quase todas, né? De hoje. Não, porque assim, a probabilidade dessas primeiras galáxias nem existirem mais é muito grande. Por quê? Porque elas foram se juntando com outras, formando outras, entendeu? Ah, não, sim, mas a matéria que estava ali naquele buraco negro daquela galáxia se juntou com outra, enfim, né? Seria mais ou menos isso. Exatamente. Tipo, você não vai... É a mesma coisa do navio de Teseu lá, né? Sei lá, se uma galáxia vai juntar com a outra, ela vai deixar de ser quem ela era? Sim, não sei. Bom, a matéria está toda lá, mas realmente descaracteriza. Quer dizer, eu acho que é o inverso do navio de Teseu, né? O navio de Teseu, a hipótese é assim, que você vai tirando pedacinhos e substituindo. Chega uma hora que você não tem mais nenhum pedacinho original. Aquele ainda é o navio de Teseu? Nada ali mais é o original, de tanto que você subiu. No negócio da galáxia é o contrário. Tudo ali é original, só que não está na forma original.
é um grande jogo de Lego. Você está sempre com as mesmas peças. Uhum. Só que esse Lego que eu construí, o Castelo da Cinderela, e esse que eu construí, a Millennium Falcon, 2 sets completamente diferentes. Eu resolvi juntar e montar da minha cabeça um carro de Fórmula 1. Lá dentro tem o Castelo da Cinderela e a Millennium Falcon, porque as peças são as mesmas. Mas eu rearrumei aquilo para fazer um carro de Fórmula 1. E aí? Entendeu? Então, assim, é uma nova galáxia? É. Mas ela surgiu do nada? Não. Por quê? Porque as primordiais se juntaram para dar origem a ela. Coloca a foto de uma galáxia aí, por favor, João. O que a gente tem, assim... Tipo assim, com aquelas observações assim, buraco negro, o canto da galáxia, sabe? Uma coisa assim. O que a gente tem muito acesso através dos supertelescópios, tanto na Terra quanto espaciais, são uma coisa chamada quasares. Né? Os quasares são as galáxias primordiais. Que está tão longe que você vê um pontinho no céu. Isso chama quasar. Quasar é de quase estelar. Você olhando, parece uma estrela. Mas quando você vai medir a distância, você fala assim, cara, está tão longe que se fosse uma estrela, eu não estaria vendo. Então, na verdade, são bilhões de estrelas juntas. Porra, o que é uma galáxia? Ela está tão longe, tão longe, tão longe, que na minha imagem ela parece um pontinho. Pô, então é uma galáxia primordial. Bola, é isso. Sim. É isso aí. Isso ó. aí. Isso é uma típica galáxia espiral. Pelo nome que está dando ali das constelações, é uma representação da nossa galáxia, a Via Láctea. Tá? A gente não tem foto da Via Láctea, obviamente, a gente está dentro dela, mas você vê, tem, olhando de cima, são duas visões que a gente chama em astronomia. Head-on, né, que é de cima, e aqui à direita, o edge-on, de lado. Olha que bizarro de lado, cara. Então, de lado, você vê, a galáxia é uma coisa muito fininha. Ela é muito fininha. Ela está mais para um disco de pizza, né? Olha só. E aí, ela tem uma espessura de mais ou menos uns 300, 400 anos-luz. E se você olhar de Nossa, cima... que é muito também. Que é muito. Mas se você olhar de cima, ela tem 100 mil anos-luz. Uhum. Então, é 100 mil para 500, vamos arredondar. Então, assim, é 0,5%. Então, é uma pizza massa fina, que eu acho que nem é coisa que paulista gosta muito, não. Massa fina é famoso no Rio. Mas aqui a pizza é mais maçuda, Gordinha, né? que eu gosto, por sinal. A que você comeu ali tava boa? Oi? Que você comeu? Não, mas aí eu não vou fazer o merchan da onde eu comi. Mas aí é a rede internacional que não vale. Não vale. Ali você está vendo, de cima, o head-on tem o núcleo da galáxia, né? Aquela parte. É ali que tem o buraco negro supermassivo. É essa mesmo. Exato, e aí que eu queria chegar. A gente sabe como que surge isso? Não, então, é tudo força da gravidade. É naturalmente os objetos se aproximando. Então, assim, é um processo. Eu vou tentar não entrar no quesito sociológico, porque eu sei que deu uma treta aí no último vídeo que a gente falou, teve gente que reclamou, pô, quando ele começou a falar da sociedade lá. Eu vi uns comentários desabonadores. Ah, não, a meu respeito. Mas assim, é o famoso assim, dinheiro atrai dinheiro. Entendeu? Cara, assim, pô, o cara é milionário, é fácil ele virar bilionário, né? Mas o cara que não tem nada, é difícil o cara ter alguma coisa. Então, assim, você inflação, né? Você já tem um lugar que tem mais estrelas. Então, essas estrelas se juntam para ter mais estrelas ainda, e mais estrelas, e mais estrelas. Eventualmente, vai formar um buraco negro supermassivo. Entendi. Mas nós sabemos exatamente quando que eles surgem? Não tem como saber, até porque é muito recente essa ideia de que toda a galáxia tem um buraco negro supermassivo no seu interior. A lógica é muito igual ao do sistema solar. Você tem os planetas, e você tem planetas gigantes, como Júpiter, e planetas pequenos, como a Terra. Todos eles giram ao redor de uma massa central, que é o Sol, que é uma estrela, que é muito maior do que o maior planeta que tem. Uhum. A lógica é a mesma. Você tem estrelas grandes, estrelas pequenas, girando ao redor de uma massa central, que é esse buraco negro supermassivo. Entendeu? E assim, é o natural das galáxias.
quanto maior a galáxia, e quando a gente diz maior é o número de estrelas, menos achatada ela fica. Porque aí a massa da galáxia como um todo é muito grande, a gravidade da galáxia como um todo é muito grande, e a força da gravidade ela tem uma simetria central, ela sempre aponta para o centro. Então, quando você tem uma gravidade forte o suficiente, os objetos tendem a ficar redondos. Por isso que um planeta é redondo. Um asteroide que tem pouca massa, ele tem uma forma qualquer. É todo estranho. Um planeta que tem muita massa é redondo. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.